No programa Evidências anterior, iniciamos uma jornada pelas ideias quanto à origem da vida e você viu a primeira parte da história da teoria evolucionista de Charles Robert Darwin. Verificamos os antecedentes da ideia evolucionista presentes nos escritos de seu avô Erasmo Darwin. Vimos a proposta de Lamarck quanto à transmissão de alterações entre os seres e, finalmente, acompanhamos o pensamento e propostas do próprio Darwin, um homem genial, mas infeliz, constantemente em lutas consigo mesmo. Ao final do programa, perguntamos se a ideia básica de Darwin, que ainda é ensinada em nossos dias, seria de fato inquestionável, se seria a melhor opção que teríamos para explicar a origem da vida. Este, portanto, será o nosso assunto hoje. É claro que as ideias originais de Darwin sofreram modificações, atualizações e adaptações no meio acadêmico moderno. Fala-se até em neodarwinismo como sendo a maneira mais apropriada de se expor à questão, pois darwinianismo remeteria a teorias provisórias do autor que hoje já não são mais discutidas. Bem, seja como for, as bases evolucionistas lançadas por este explorador inglês no século XIX ainda continuam correntes em muitos setores da pesquisa ao redor do mundo. E alguns a apresentam como se fosse até um dogma religioso, talvez passivo de novas compreensões, mas impedido de ser questionado, principalmente nas bases de sua pressuposição. Veja o tom dogmático com que alguns acadêmicos defendem a teoria da evolução. Sir Julian Huxley, neto do famoso evolucionista Thomas Henry Huxley, que fora amigo pessoal e colaborador de Charles Darwin. Ele declarou o seguinte por ocasião do centenário do livro A Origem das Espécies. O primeiro ponto a destacar com relação à teoria de Darwin é que ela não é apenas uma teoria, mas um fato. Nenhum cientista sério poderia negar o fato de que a evolução ocorrera. Seria como negar que a Terra gira em torno do Sol. Richard B. Goldsmith, professor da Universidade de Berkeley, na Califórnia, declarou na revista American Scientist que a evolução do mundo vegetal e animal é considerada por aqueles com capacidade de discernimento um fato do qual não há necessidade de provas adicionais. O geneticista da Universidade de Colômbia, Theodosius Dobzhansky, em seu livro A Genética e a Origem da Vida, escreveu: dentre a presente geração, nenhuma pessoa bem informada pode admitir qualquer dúvida acerca da validade da teoria da evolução no que diz respeito ao fato dela ter ocorrido. E, por fim, temos a declaração do famoso Dr. Richard Low, professor de paleontologia em Yale, que aqui aparece em uma capa da edição de 1925 da revista Time. Ele diz: desde os dias de Darwin, a evolução tem sido mais e mais aceita pelo público em geral. Os mais informados e os pensadores de hoje não têm a menor dúvida de que a evolução é o único meio lógico de entender e interpretar a criação. Conquanto não se tenha certeza quanto ao seu modus operandi, podemos estar seguros de que o grande processo tem estado de acordo com as grandes leis naturais, algumas das quais são ainda desconhecidas ou talvez incognoscíveis. Apesar de serem declarações fortes, feitas por acadêmicos de renome, essas afirmações não estão isentas de questionamentos. Veja, por exemplo, como é procedente a seguinte observação feita a esta última declaração de Richard Low. Então, os biólogos continuam seguros da evolução. Mas alguém pode ser tentado a perguntar: se algumas das grandes leis naturais são ainda desconhecidas, como podemos saber o que há nelas para se afirmar que a evolução está de acordo com essas leis? E se algumas são provavelmente incognoscíveis, como podemos saber que são lógicas? Quem fez essas observações foi nada mais nada menos que o químico Anton Stanley, e ele a escreveu no seu best-seller Science is a Sacred Cow, a ciência é uma vaca sagrada.
Como o próprio nome diz, o livro, publicado originalmente em 1950, foi uma crítica àqueles cientistas que, devido à sua formação acadêmica, sentiam-se superiores aos demais intelectos, fazendo-se inclusive afirmações dogmáticas sobre aquilo que não haviam conseguido provar. Era realmente um livro polêmico, mas saiba que até o próprio Albert Einstein fez elogios e recomendações à leitura desse material. Mas nem todos os evolucionistas são assim tão dogmáticos em suas declarações. Alguns deles, de modo estranhamente sincero, abrem bastante espaço para alimentar dúvidas quanto ao modelo de Darwin. Horácio H. Newman, por exemplo, foi um zoologista da Universidade de Chicago que chegou a declarar que apenas os ignorantes, dogmáticos e os debilitados conseguem imaginar uma alternativa de crença além da evolução. Mas veja o que ele mesmo foi obrigado posteriormente a admitir. Relutante como possa ter de admiti-lo, a honestidade compele o evolucionista a admitir que não há nenhuma prova absoluta da evolução orgânica. Isso está em seu livro Evolution, Genetics and Eugenics, publicado em 1932. Até um famoso professor de Harvard, Ernest Mayr, também admitiu: o fato da teoria sintética evolucionária ser tão universalmente aceita não é uma prova de sua exatidão. A teoria básica é, em muitas diferentes instâncias, dificilmente mais que um postulado. Apenas uma observação. Postulado quer dizer uma suposição assumida sem qualquer prova que a evidencie. Veja agora alguns trechos do prefácio do livro Origem das Espécies, edição comemorativa dos 100 anos, escrito pelo famoso entomologista Sir W. R. Thompson, diretor do Commonwealth Instituto de Biologia e Controle de Ottawa, no Canadá. Como bem sabemos, existe uma grande divergência de opinião entre os biólogos, não apenas acerca das causas da evolução, mas inclusive acerca do seu processo atual. Esta divergência existe porque as evidências são insatisfatórias e não permitem uma conclusão acertada. Seria, pois, apropriado chamar a atenção do público leigo para as discordâncias acerca da evolução. Contudo, recentes declarações de alguns evolucionistas dão a entender que eles defendem esta irracional posição. Tal situação, de manter o crédito perante o público pela supressão do criticismo e a omissão das dificuldades, é anormal e indesejável na ciência. E são muitos os cientistas, mesmo não religiosos, que afirmam categoricamente não acreditar nos postulados evolucionistas do neodarwinismo. Aliás, você já ouviu falar do movimento chamado Dissidência Científica de Darwin? Trata-se de um movimento mundial inaugurado em 2001 pelo Instituto Discovery dos Estados Unidos, que reúne centenas de cientistas do mundo inteiro, dos mais diferentes países e categorias, mas que afirmam unanimemente, sem dificuldade alguma, a sua discordância pública da teoria do evolucionismo. A lista dos afiliados, atualizada anualmente, já possui mais de 700 cientistas, todos com doutorados na área de química, física, biologia, medicina e áreas afins, que publicamente declaram o seguinte: nós somos céticos em relação às alegações de que as mutações aleatórias e a seleção natural podem ser responsáveis pela complexidade da vida. Seria importante que se encorajasse um estudo mais minucioso das evidências apresentadas em favor da teoria darwinista. As frases são simples e diretas, e talvez seja isto que preocupa muitos evolucionistas, é que pessoas, mesmo leigas, de imediato podem compreender aquilo que está sendo dito, aquilo que estes cientistas estão corajosamente apoiando, e a razão disto é também muito importante. A publicação desta lista na internet incomodou tanto que a reação foi imediata. Em 2006, por exemplo, o escritor de ciências do jornal The New York Times, Ken Chang, escreveu um artigo argumentando que poucos biólogos, mas muitos evangélicos, haviam assinado a petição contrária a Darwin. Mas a sua acusação acabou revelando-se como falsa. O Instituto Discovery não tem ligação alguma com qualquer religião e mais de 70% dos cientistas afiliados no movimento não possuem qualquer religião e grande parte deles nem se dizem criacionistas. A sua discordância, portanto, não é motivada por fatores religiosos, mas pelo simples fato de admitirem profissionalmente que o evolucionismo é uma teoria repleta de problemas científicos.
Dentre os signatários da lista estão muitos professores ou pesquisadores em importantes universidades e instituições de pesquisa ao redor do mundo, tais como o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o Instituto Smithsoniano de Washington, a Universidade de Cambridge, a Universidade da Califórnia, em Los Angeles, a Universidade da Califórnia, em Berkeley, a Universidade de Princeton, a Universidade da Pensilvânia, a Universidade Estadual de Ohio, a Universidade da Geórgia e a Universidade de Washington. Só para citar alguns dos poucos proeminentes que também fazem parte da relação anti-evolucionista do Instituto Discovery, temos, por exemplo, o Dr. Philip Skell, membro da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, o Dr. Lyle Jensen, membro da Associação Americana para Avanço da Ciência, o Dr. Stanley South, catedrático de Biologia Evolucionista, e vários autores de livros didáticos, como, por exemplo, o Dr. Richard von Sternberg, também catedrático de Biologia Evolucionista e membro do Instituto Smithsoniano, além de ser pesquisador do Centro Nacional de Informações e Biotecnologia do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Ah, e tem mais, o Dr. Giuseppe Sermonti, editor da Revista de Biologia, o mais antigo periódico do mundo sobre biologia, ainda em circulação, e o Dr. Levi Belosov, embriologista da Academia de Ciências Naturais da Rússia. Viu como o evolucionismo está longe de ser um consenso? Mas por que isto não é tão divulgado pelos meios de comunicação em massa? Bem, das muitas respostas que se poderia dar, esta assinada pelo matemático e filósofo Dr. David Berlinski, um dos signatários originais da lista e pesquisador do Centro de Ciência e Cultura do Instituto Discovery, parece ser muito bem apropriada. Ele diz o seguinte: a teoria da evolução de Darwin é o grande elefante branco do pensamento contemporâneo. Ela é volumosa, quase completamente inútil e objeto de veneração supersticiosa. De fato, terminar com uma ideia que se tornou dogma não é um exercício nada fácil. Veja a questão dos macacos, por exemplo. A princípio, Darwin não disse quase nada a respeito do lugar do homem em sua teoria evolutiva. Apenas escreveu que a luz será lançada sobre a origem do homem e sua história. As implicações, no entanto, eram claras. Os humanos tinham evoluído de outros animais, e os animais que eles tinham em mente, ou pelo menos os seus leitores assim concluíram, eram os macacos. 2 anos após a publicação de A Origem das Espécies, o explorador francês Paul Belloni du Chaillu, que chegara recentemente da África, montou uma exposição de gorilas empalhados em Londres. Era a primeira vez que gorilas, vivos ou mortos, eram mostrados fora da África. Muitos visitantes se chocaram com a ideia já popular de que os seres humanos podiam ter qualquer conexão biológica com aquelas criaturas. Então, em 1871, Darwin publicou o livro A Origem do Homem, no qual defendeu publicamente não que o homem fosse descendente direto do macaco, mas que ambos tinham um ancestral em comum, talvez até uma espécie de símio primitivo, e que todas as características humanas evoluíram numa sequência de passos graduais.